Imagine uma cidade que é reflexo dos seus pecados. Uma cidade que muda dependendo do ponto de vista de quem está visitando ela. Esse é o conceito de Silent Hill. Silent Hill não é uma cidade qualquer. Ela não tem fronteiras fixas, tampouco uma identidade estática. É um lugar em constante transformação. Para cada pessoa que visita, Silent Hill se apresenta de um jeito diferente, moldando-se aos seus medos, arrependimentos e segredos mais profundos. Essa mutabilidade faz dela não apenas um cenário, mas um personagem vivo do jogo. Uma presença que respira, sente e reage. Lançado em 1999 pela Konami, Silent Hill rapidamente se tornou um dos gêneros mais icônicos de terror dos videogames. Desenvolvida inicialmente para o PlayStation 1, a franquia trouxe algo novo para o gênero. Um terror mais psicológico, mais profundo, que ia além dos sustos tradicionais, e explorava os medos mais íntimos e traumas, não só dos personagens, mas como também dos próprios jogadores. Com uma equipe liderada por Keiichiro Toyama e com a trilha sonora marcante de Akira Yamaoka, Silent Hill introduziu uma abordagem única ao terror. Não era apenas sobre monstros e perigos físicos, mas sobre criar uma atmosfera opressiva que mergulhava o jogador em um mundo de isolamento, culpa e medo do desconhecido. Ao longo de seus muitos jogos, Silent Hill transcendeu o mundo dos videogames, tornando-se uma experiência imersiva que explora as profundezas da psique humana. Com uma combinação de narrativa simbólica, design artístico e som perturbador, a franquia continua a ser uma referência para criadores e uma inspiração para fãs ao redor do mundo. Para entender o impacto de Silent Hill, precisamos começar pela cidade, um lugar que não é apenas um cenário, mas um reflexo do espírito humano. Em Silent Hill, até mesmo os locais mais comuns estão impregnados de tensão. A escola Midwich, por exemplo, representa a infância, um lugar que deveria ser seguro e acolhedor, mas aqui a segurança é subvertida. As salas de aula estão vazias, os corredores ecoam com sons distantes, e o jogador não encontra nenhum tipo de conforto, apenas um crescente desconforto. O Hospital Brookhaven é outro exemplo. Ele é ao mesmo tempo familiar e profundamente perturbador. Para muitos, hospitais simbolizam cura, mas aqui eles são uma metáfora da fragilidade humana e o medo da mortalidade. Cada corredor apertado, cada porta trancada reforça a ideia de que o jogador está preso aqui, tanto física quanto emocionalmente. Então finalmente é o parque de diversões Lakeside, um lugar que deveria trazer alegria e nostalgia, mas em Silent Hill ele é distorcido, transformado em um espaço de pesadelo. As risadas das crianças são substituídas por um silêncio inquietante, e brinquedos que antes traziam felicidade agora inspiram medo. É como se a cidade quisesse relembrar os jogadores de que até mesmo as memórias mais doces podem ser corrompidas. Mas por que Silent Hill tem esse poder de se transformar? Por que ela parece tão viva, tão sensível às emoções humanas? A resposta está em sua história. Silent Hill foram construídos sobre segredos e sofrimento. A cidade, outrora um refúgio tranquilo, tornou-se o lar de um culto religioso conhecido como a Ordem. Para os membros desse culto, Silent Hill era mais do que apenas uma cidade. Era um ponto de conexão espiritual, um portal entre o mundo físico e o espiritual. Mas em sua busca por transcendência, eles trouxeram apenas dor e destruição. A Ordem acreditava que, através de sacrifícios humanos e rituais intensos, eles poderiam criar um paraíso eterno, mas esses rituais mancharam Silent Hill de forma espiritual. Eles deixaram uma cicatriz que nunca foi apagada. O resultado é uma cidade que não é viva e nem morta, mas que existe uma espécie de purgatório eterno, alimentando-se das almas que ela aprisiona. Esses rituais abriram caminho para o surgimento do Otherworld, um reflexo sombrio de Silent Hill. É como se fosse o seu próprio Upside Down, ou mundo invertido. É um lugar onde os horrores internos se transformam em externos, onde as emoções mais profundas dos jogadores ganham forma física. Silent Hill é uma cidade que nunca será totalmente compreendida. Ela é ao mesmo tempo específica e universal, real e irreal. Para cada visitante, ela é um reflexo diferente, uma manifestação única de seus medos, culpas e arrependimentos. Mas, independente de sua forma, Silent Hill sempre cumpre o seu propósito: confrontar quem ousa atravessar o seu véu com a verdade mais única e inescapável possível.
Silent Hill não é apenas uma cidade, é uma presença, e nada encapsula melhor essa presença do que o nevoeiro que a encobre, denso, opressor e infinito. O nevoeiro de Silent Hill é um dos elementos mais icônicos da franquia, mas ele é muito mais do que apenas um efeito visual, ele é uma metáfora, um personagem que transforma a cidade ao mesmo tempo em algo isolador e claustrofóbico. No primeiro jogo, o nevoeiro era na verdade uma solução técnica genial. O hardware limitado do PlayStation original não conseguia renderizar distâncias muito longas nos jogos. Então, os desenvolvedores optaram por ocultar os horizontes do jogo com uma névoa espessa. Mas o que começou como uma limitação técnica rapidamente se transformou em algo muito maior, um elemento que define Silent Hill até hoje. Essa é a magia do game design, criar soluções que não se pareçam com soluções, e sim com a ideia desde o começo. Mas o nevoeiro não atua sozinho, ele trabalha em sincronia com o som, a estática do rádio, os passos distantes, os gritos abafados. Tudo contribui para criar uma sensação de paranoia constante. Você nunca sabe se você tá realmente sozinho. O uso do nevoeiro, na verdade, também tem raízes na realidade. Cidades cobertas por névoa, como Londres ou Centralia, ou locais abandonados nos Estados Unidos, inspiraram os desenvolvedores. Na vida real, a névoa isola. Ela separa as pessoas, obscurece o horizonte e transforma o familiar em algo alienígena. Em Silent Hill, ela amplifica essa sensação, criando um espaço que parece infinito e claustrofóbico ao mesmo tempo. Mas o nevoeiro de Silent Hill não é apenas uma barreira física. Ele também simboliza a transição entre o consciente e o subconsciente. Ele separa o mundo real do Otherworld, funcionando como um portal psicológico. Ao atravessá-lo, você não está apenas entrando em Silent Hill, você está entrando em si mesmo. Em Silent Hill, o verdadeiro terror não vem contra sustos fáceis e batalhas contra monstros assustadores. Ele vem da compreensão de que esses monstros são mais do que apenas a sua forma física representa. Eles são manifestações, representações físicas dos medos, traumas e desejos reprimidos dos personagens. Cada criatura que você encontra em Silent Hill tem uma história, e cada história é um reflexo do subconsciente de alguém. Consideremos, por exemplo, o Pyramid Head, talvez o monstro mais icônico da série, o garoto propaganda de Silent Hill. Ele não é apenas uma figura aterrorizante, ele é a personificação da culpa de James Sunderland. Sua lâmina enorme e seus movimentos pesados simbolizam a culpa gigantesca que o James carrega em si mesmo, um peso que ele não consegue evitar ou escapar. O Pyramid Head, ele não é apenas um carrasco, ele é um reflexo. Ele força o James a confrontar os seus pecados, suas falhas e eventualmente a verdade sobre si mesmo. Ele é ao mesmo tempo uma punição e um guia, o juiz e executor, um lembrete constante de que o James não pode fugir do que ele fez. Então, há as enfermeiras, que aparecem em várias formas ao longo da série. Para James, ela simboliza sua frustração e desejo reprimido durante a doença de sua esposa. Para Heather, por exemplo, elas são representações do terror que vem com a responsabilidade e o trauma. Cada criatura em Silent Hill é projetada para ressoar emocionalmente. Não importa se você entende o seu significado imediato ou não, o impacto psicológico é inevitável. E acredite, você vai ser impactado. Eu, por exemplo, fiquei muito impactado com o Abstract Daddy do Silent Hill 2, que representa algo horrível, totalmente asqueroso, que um homem fez com a filha dele, a Angela, personagem do jogo. E o seu design é simplesmente assustador e nojento. O Otherworld, ou o mundo alternativo, é a verdadeira essência do pesadelo em Silent Hill. Aqui, as barreiras entre o físico e o mental se corrompem, e o terror psicológico ganha forma concreta. É um espaço que reflete os horrores internos dos personagens, transformando emoções e memórias em ambientes vivos e opressores. A transição pro Otherworld é uma das experiências mais marcantes de Silent Hill. É um momento em que o mundo aparentemente normal começa a se desfazer. O que antes era familiar agora é corrompido, revelando um espaço onde as regras da realidade não se aplicam mais. Mas o que essas transições realmente significam? Essas transições, elas representam um mergulho na psique. Elas representam o momento em que o personagem, o jogador, é forçado a enfrentar os aspectos mais sombrios da sua mente. Não há mais barreiras, não há mais fuga, apenas confronto. A transição pro Otherworld é uma metáfora poderosa. Ela representa a ideia de enfrentar algo que você não pode mais ignorar. Muitas vezes esse é o ponto que os personagens estão mais vulneráveis emocionalmente, e o jogo os força a encarar seus medos de frente.
O Otherworld é um espaço de pesadelo, mas ele não é arbitrário. Cada detalhe é cuidadosamente projetado para refletir os horrores internos dos personagens. As texturas enferrujadas representam decadência, deterioração, enquanto os elementos orgânicos, como carne pulsante, simbolizam a fragilidade e a vulnerabilidade humana. O uso de som e luz aqui é tão importante quanto o próprio design visual. A iluminação no Otherworld é opressiva, muitas vezes limitadas a tons de vermelho e laranja, que evocam perigo e desconforto. Os sons, desde passos distantes até barulhos mecânicos repetitivos, criam uma atmosfera onde o jogador nunca se sente sozinho, nunca se sente seguro. Outra característica única do Otherworld é sua arquitetônica aparentemente impossível. Escadas que levam a lugar nenhum. Esses elementos reforçam a sensação de desorientação e aprisionamento. Eles transformam o ambiente em uma prisão literal e ao mesmo tempo metafórica. Cada ambiente do Otherworld é uma janela para a própria mente do personagem. O Hospital Brookhaven, por exemplo, reflete o medo de James Sunderland da mortalidade e sua culpa em relação à doença de sua esposa. Os corredores do hospital são claustrofóbicos e apertados, simbolizando como ele se sente preso às suas escolhas. O labirinto é outro exemplo poderoso. Ele representa a confusão e o desespero de James. Não há mapa, não há lógica. É um lugar onde ele é obrigado a enfrentar sua culpa sem nenhuma distração. O impacto do Otherworld vai além de Silent Hill. Ele inspirou uma geração de criadores de jogos, e até mesmo cineastas, que adotaram a ideia de ambientes que refletem estados emocionais. Jogos como, por exemplo, The Evil Within e Alan Wake usam conceitos semelhantes para criar suas próprias experiências de terror psicológico. O Otherworld não é apenas um lugar, é um estado de espírito. Ele força tanto os jogadores quanto os personagens a enfrentarem aquilo que mais temem. E ao fazê-lo, ele redefine o que é o terror psicológico. O Silent Hill, na verdade, ele transcendeu o formato de videogame. Desde sua estreia em 1999, ele se tornou um fenômeno cultural, redefinindo o gênero de terror e influenciando criadores em todas as áreas da mídia. O impacto de Silent Hill vai muito além de seus jogos. Ele moldou como entendemos o terror psicológico e continua sendo uma fonte de inspiração até hoje. Antes de Silent Hill, o terror nos videogames era dominado por sustos repentinos e ameaças físicas. Jogos como Resident Evil popularizaram o survival horror. Com zumbis, mutantes e tiroteios e muita ação, o Silent Hill ele mudou isso. Ele mostrou que o verdadeiro terror não vem do que você vê, mas do que você sente. O Silent Hill 2, em particular, revolucionou o gênero ao focar na psique do protagonista. O James Sunderland ele não é um herói típico, ele é um homem comum, quebrado por sua culpa e arrependimento. O jogo não apenas apresenta monstros assustadores, mas também força o jogador a explorar a mente de James, criando uma conexão emocional rara no gênero. O Silent Hill deixou uma marca em toda a geração de criadores de jogos. Jogos como The Evil Within adotaram a ideia de ambientes que refletem estados emocionais, enquanto Alan Wake e Dead Space utilizaram a solidão e o isolamento para amplificar a tensão. Esses jogos eles podem ser diferentes em execução, mas todos compartilham a mesma essência, a ideia de que o terror é mais eficaz quando ele é psicológico. Os paralelos são inegáveis. Em cada um desses jogos podemos ver ecos de Silent Hill, seja no uso de sons opressivos, na arquitetura impossível ou nos personagens quebrados que protagonizam as suas histórias. Em 2006, Silent Hill finalmente fez sua transição para o cinema. Embora o filme tenha dividido críticos, ele foi amplamente elogiado por capturar a atmosfera e a estética dos jogos. Elementos como o nevoeiro, o Pyramid Head e o Otherworld foram trazidos para a tela grande, consolidando Silent Hill como uma referência cultural além dos videogames. Silent Hill também bebeu de influências externas. Filmes como Jacob's Ladder inspiraram seus elementos visuais e narrativos, enquanto Silent Hill, por sua vez, influenciou outras produções cinematográficas, criando um ciclo contínuo de inspiração e evolução. Silent Hill não apenas criou um legado no mundo dos jogos, mas também formou uma comunidade apaixonada. Fãs de todos os lugares do mundo se reúnem para celebrar os jogos, recriando personagens icônicos e discutindo os significados mais profundos por trás da narrativa. A trilha sonora de Silent Hill, composta por Akira Yamaoka, é tão memorável quanto a própria cidade, misturando sons industriais, melodias melancólicas e o silêncio opressor. A música se tornou uma parte essencial da identidade da franquia. Yamaoka não apenas definiu o som de Silent Hill, ele também influenciou como o terror é sonorizado na mídia. Sua abordagem minimalista, combinada com o uso de sons cotidianos para criar atenção, tornou-se um padrão no gênero. Silent Hill não é apenas uma cidade em um jogo, é um fenômeno cultural, um legado que continua a inspirar e desafiar. Desde sua narrativa até seu design visual e sonoro, Silent Hill redefiniu o que significa criar uma experiência verdadeiramente imersiva. É uma obra-prima que transcende mídias e gerações.
Silent Hill, um refúgio inescapável. Silent Hill não é apenas uma cidade. Ela é uma presença, uma entidade que existe tanto no físico quanto no metafísico, forçando todos que ousarem a atravessar os seus limites, a explorar suas verdades mais sombrias. Mas o que faz de Silent Hill um ícone eterno? Porque ela continua a nos fascinar depois de tantas décadas. No coração de Silent Hill está sua capacidade de refletir a humanidade. Cada visitante traz contigo as suas próprias falhas, traumas e arrependimentos, que são amplificados e projetados pela cidade. Para Harry Mason, Silent Hill é um mistério, um lugar de perguntas sem respostas claras. Para James Sunderland, é o próprio purgatório emocional, onde ele deve confrontar as consequências de suas escolhas. E para Heather Mason, é um campo de batalha espiritual, um lugar onde ela luta para preservar sua identidade e liberdade. A cidade não é apenas um espaço físico, é um espelho da psique humana. Ela pega o que está enterrado e o traz à superfície. Seja através dos ambientes sufocantes ou dos monstros grotescos, Silent Hill confronta os seus próprios personagens e os seus jogadores, com o que é mais difícil de enfrentar, eles mesmos. Silent Hill e a jornada do herói desconstruída. Nos videogames, o protagonista é geralmente retratado como um herói, mas em Silent Hill não existem heróis no sentido tradicional. Em vez disso, os personagens são falhos, humanos, e muitas vezes carregam consigo um profundo senso de perda ou culpa. O James Sunderland, ele não busca salvar o mundo, ele busca redenção. Harry Mason não tá lutando contra o mal global, mas apenas tentando encontrar sua filha. Essas jornadas não são apenas físicas, elas são profundamente emocionais. A cidade força os personagens a crescerem, a mudarem ou enfrentarem as consequências de suas ações. Em Silent Hill não há garantias de vitória ou felicidade, apenas um confronto com a realidade. A relevância contínua de Silent Hill. Mesmo com a ausência de novos lançamentos numerados para a série, Silent Hill continua muito importante para a indústria. Sua influência pode ser vista não somente em outros jogos, como também na arte, na música e na cultura popular. Para muitos, Silent Hill é mais do que uma experiência interativa. É uma lente através da qual eles exploram temas complexos, como culpa, medo e a perda. Jogos contemporâneos também adotaram elementos que Silent Hill popularizou, ambientes que refletem estados emocionais, narrativas introspectivas e o uso magistral do som para criar tensão. Ainda assim, nenhum conseguiu capturar totalmente a essência única de Silent Hill. Um lugar que parece tão vivo e tão pessoal. O que Silent Hill nos ensina? O Silent Hill é mais do que uma série de jogos. É uma experiência que nos ensina algo fundamental. Que o verdadeiro terror não está nos monstros ou no sobrenatural, mas em nós mesmos. Ele nos lembra que o passado não pode ser esquecido. Que os nossos medos mais profundos têm um poder sobre nós. E que enfrentá-los é a única forma de encontrar a paz. Cada jogo é uma jornada introspectiva, tanto para os personagens quanto para os jogadores. Ele desafia a proporção do que somos e do que carregamos em si mesmo. Em Silent Hill, o verdadeiro inimigo não está na cidade, o verdadeiro inimigo somos nós. Silent Hill é um daqueles lugares que nunca nos abandona. Mesmo quando deixamos a cidade, ela permanece conosco. Seus mistérios, suas verdades, suas sombras. Porque no final, Silent Hill não é apenas uma cidade. Ela é um estado de espírito, um reflexo de quem somos e de quem podemos nos tornar. E assim, Silent Hill continua a nos chamar. Para alguns é um lugar de medo, para outros um lugar de descoberta. Mas para todos é um lugar impossível de esquecer.